abertas. Pai, de eterna graça e misericórdia, diante de Ti estamos, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome por meio desse culto, ó Pai. Esse culto de adoração a Ti, a Tu que és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, a Ti, ó Deus, que és glorioso, majestoso. Ó Senhor, quão grande Tu és, meu Deus. Obrigado, Pai, por mais esse período de tempo que estamos juntos, como igreja reunidos, na Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Abra nossas mentes para que possamos compreender as Tuas verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar nos Teus caminhos, a andar nas Tuas veredas, ó Pai. Não permita que nossos pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos ter em vista, ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer tudo para a honra e glória do santo nome dEle, Pai. Nós louvamos a Ti por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 137. Vamos ler então. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Meus queridos irmãos, hoje nós tentaremos abordar esse salmo, e sobre ele nós falaremos das nossas realidades como cristãos. O tema da mensagem seria a verdadeira pátria do cristão. Então nós temos aqui, nesse salmo, ele é um dos poucos salmos que não pertence a Davi. Ele é um dos poucos salmos, ou melhor, o último salmo a ser escrito. Tá? Porque ele já se refere a uma realidade de exílio do povo de Israel na Babilônia. E como nós lembramos, esse é um dos últimos momentos da história de Israel relatada nas Sagradas Escrituras. Obrigado. É um dos últimos momentos. Depois disso, eles voltam para Israel e começam a reerguer tanto a cidade, né, quanto o templo na época de Neemias e Esdras. Mas até lá o que acontece? Nós temos, quando o povo saiu do Egito, quando Moisés foi guiando o povo pela terra, pelo deserto, rumo à terra prometida, um pouquinho antes deles entrarem no capítulo 28 de Deuteronômio, nós vamos ver o quê? As maldições que Deus lança sobre o seu povo, caso o seu povo não se submetesse às suas leis. E aí as maldições vão do versículo 15 até o versículo 28. Quando vocês puderem, depois deem uma lidinha.
E vocês vão ver que o que está relatado lá é exatamente o que aconteceu depois com o povo de Israel. Foi um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que, estando na terra, o que aconteceu? Pela sua desobediência, sua rebelião, sua rebeldia, Deus teve que expulsar aquele povo da terra. Deus deu descanso à terra, descanso daquele povo rebelde. Então o que acontece? O reino do norte, o reino mais rebelde, que nunca teve um rei que fosse temente ao Senhor, foi levado cativo pelo rei da Síria, pelo Império Assírio. Quando? No ano 720, antes de Cristo. Tá? Logo depois, acontece o mesmo com o Reino do Sul. O Reino do Sul teve reis justos e piedosos, mas também teve reis ímpios e que se afastaram demais do Senhor nosso Deus. E por isso eles foram, depois de serem admoestados por vários profetas, sem solução, esse povo foi então levado cativo pelo rei da Babilônia para a Babilônia. A deportação teve início no ano 609 a.C. Foi em 3 etapas e a última foi concluída no ano de 587 depois de Cristo. Com isso, Nabucodonosor destrói a cidade, os muros da cidade e destrói o templo. Aí, irmãos, nós entramos no Salmo 137. Esse é um contexto histórico para que possamos entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Segundo a tradução da Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, o que aconteceu? Eles classificam esse salmo como fazendo parte das lamentações de Jeremias, tá? Não dá para saber quem foi realmente o autor. O título que nós encontramos é Saudades da Pátria. Por quê? Porque quando nós pegamos esse salmo para ler, é justamente essa a impressão que nós temos. De uma pessoa que está lamentando a sua situação e lamentando o quê? A saudade de Sião, saudade de Jerusalém. Então o primeiro versículo, abram aí comigo, nós vamos fazer primeiramente um apanhado histórico aqui. Então, no primeiro versículo diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, o que acontece? No versículo nós temos choro e lamento pela lembrança de Sião. Então vocês veem, os exilados estão buscando alegria junto aos rios da Babilônia. Se nós voltarmos um pouquinho no Salmo 46, verso 4, voltem um pouquinho. Salmo 46, verso 4, e nós vamos ver a importância dos rios naquela época. No Salmo 46, verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, irmãos, os rios naquela época eram lugares de delícia, lugares valiosos, muito valiosos, porque devido à água. Devido à água, que justamente eles usavam para quê? Para regar plantações e tudo mais, então era algo extremamente importante. Então nós vemos o quê? O povo de Jerusalém, o povo de Israel, exilado na Babilônia, eles buscavam o quê? Alegria nos rios da Babilônia. O que lá eles encontravam? Desolação e miséria nas suas lembranças. Ali eles tentavam levar harpas para tocar e cantar os hinos de Sião, mas chegavam lá, o que acontece? A lembrança que eles tinham daquele lugar, do lugar de onde eles vieram, deixavam eles o quê? Extremamente desolados. E para acabar de endireitar, nós vemos no versículo 2, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. Não dava para cantar, não dava para se alegrar. O canto de Israel e a utilização das harpas como instrumento
eram utilizadas quando? Quando o povo estava alegre, quando o povo estava feliz, quando o povo voltava das vitórias deles, das guerras, das batalhas vencidas. Mas naquele momento de desolação, o que acontece? Só tinha miséria ali. Eles tinham passado por um período terrível. A invasão de Nabucodonosor não foi uma invasão simples. Nabucodonosor fez um cerco a Jerusalém que durou mais de um ano, quase 2 anos. E nesse cerco, o que aconteceu? De sítio, o povo ficou lá dentro, passando fome, necessidade. A situação foi assustadora. Quando Nabuco toma a cidade e faz as 3 deportações, as 3 situações foram assustadoras também, não foi coisa simples. Agora eles estão em Babilônia. E lá o que acontece? Lá não tem como cantar, não tem como se alegrar naquela condição. E além do mais, o que acontece no versículo 3? Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam o quê? Canções. E nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Além de toda essa tristeza e miséria, o que acontece com o povo? Eles ainda estão recebendo deboche, escárnio dos habitantes da Babilônia. Por quê? Eles queriam que o povo fosse alegre. Cante para nós os cânticos de Sião. Cante para nós. Toquem para nós. Fiquem alegres. Aquilo é como se fosse um escárnio. Como que você pode dizer para uma pessoa que foi deportada, que teve pessoas da sua família mortos pelos seus conterrâneos? Como você pode dizer para essa pessoa ficar alegre, ficar feliz e cantar os hinos de Sião? Como que você vai dizer isso? Uma das outras provas de que isso era um escárnio, o que os babilônicos estão pedindo? Cante as músicas dos seus deuses, cante a música da sua religião, cante a música do seu país, cante a música da sua cultura. Alegre-se e cante para nós vermos como que é. Como que você vai fazer isso? Se seu país foi destruído, o seu Deus, teoricamente, foi destruído. Quando a gente pega Ezequiel 36, Deus fala o quê? Deus fala que ele mandou o povo para o exílio como castigo. Mas aquele ato de ter mandado o povo para o exílio como castigo, isso denegria a própria glória dele. Porque estava muito vinculado na época o Deus com a terra, o Deus com o povo, o Deus com a cultura. Um país uma vez tomado, uma vez conquistado, cai-se por terra tudo. A cultura cai por terra, a religião cai por terra, o seu Deus cai por terra, cai tudo por terra. E agora esse povo está numa situação em que os babilônicos falam: cante para nós os hinos de Sião, cante para nós, alegre-nos com as músicas dos seus deuses. Alegre-nos com a cultura, com a música da sua cultura, alegre-nos. Então esses homens, esses opressores estão pedindo o quê? Que o povo seja alegre, que o povo cante, para que alegre eles também. Agora o que acontece com esse povo? Esse povo está extremamente derrotado. Está extremamente acabado. Olha a situação. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como que nós poderíamos nos alegrar, sendo que nós fomos levados cativos? Sendo que nós estamos agora num outro país que nós não conhecemos, cuja cultura não conhecemos, cujos deuses não conhecemos. Como que nós vamos nos alegrar numa condição dessa? Está falando impossível, o salmista está dizendo é impossível, não dá. Por isso eles pegaram suas harpas e penduraram nos salgueiros, que são pequenos arbustos. Não dá. Não dá para cantar, não dá para se alegrar em terra estranha. E aí o salmista continua numa outra parte do texto, dizendo justamente
lançando uma maldição sobre aqueles que tinham levado, tinham ajudado. Não, na realidade está lançando uma maldição sobre si mesmo aqui, ó. Versículos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Então, nesse momento, o que o salmista faz? Ele lança uma maldição sobre si mesmo, falando, ah, meu Deus, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que minha mão direita se resseque, e que minha língua se apegue ao céu da boca, como diz em outra tradução, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Essa é a condição do salmista. Ele fala, como que eu poderia me alegrar se a minha cidade foi destruída? Como poderia me alegrar se o meu templo, o templo do Senhor, foi destruído? Lembra a situação de Neemias? No comecinho do livro de Neemias, o rei pergunta para ele por que está com o semblante triste. Ele fala, como que eu estaria feliz se as portas da minha cidade foram derrubadas, se os muros da minha cidade foram derrubados, se foram profanados os sepulcros dos meus pais? Como que vou estar feliz? E aí ele diz, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Por que ele está falando isso? Porque tinha sim judeus que foram para a Babilônia e lá fizeram suas vidas. Se nós pegarmos Jeremias capítulo 29, Jeremias está mandando uma carta para os judeus, aqueles que foram deportados e estavam na Babilônia. E nessa carta, vamos abrir rapidamente, Jeremias capítulo 29. O título na minha Bíblia está A Carta de Jeremias aos Cativos da Babilônia. E aqui ele diz, versículo 4, 29 de Jeremias, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias manda essa carta por quê? Porque o povo que tinha sido exilado para a Babilônia, debaixo do juízo de Deus, da disciplina divina, eles estavam com as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Eles não estavam aceitando aquela situação. Eles chegaram lá sem ânimo algum, sem vontade alguma nem de viver. E Jeremias está falando, não, vivam normalmente. Construam casas, casem-se, deem-se em casamento, continuem crescendo. Porque aquele período seria um período temporário. Não era aquilo lá para a destruição de Israel. Aquilo lá era para quê? Para a restauração de Israel. Era um período de disciplina. Só que muitos judeus não consideraram esse período de disciplina. Muitos chegaram lá e fizeram o quê? Tiveram sucesso na Babilônia. Cresceram na Babilônia financeiramente, se estabeleceram na Babilônia. E chegou um momento que esses homens não queriam mais voltar da Babilônia. Então essa lamentação que atribuem a Jeremias é uma lamentação de quem anseia e deseja voltar para Jerusalém. Quem anseia e deseja voltar para Sião. Quem anseia e deseja voltar para o Senhor. Por quê? Porque havia judeus ali
que tinham chegado na Babilônia e se estabelecido, e ali ficaram. Tanto que na época de Esdras e Neemias não voltam todos os judeus para a terra, ficaram muitos deles em Babilônia. Então, voltando para o Salmo 137, nós vemos então no versículo 7 dizendo: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Então o que está acontecendo aqui? O salmista está dizendo para os filhos, sobre os filhos de Edom. Quem são os filhos de Edom? Quem eram os edomitas? Os edomitas eram naturais do país de Edom. Descendentes de quem? De Esaú. Esaú que era filho de Isaac, irmão de Jacó. Eles eram habitantes do Monte Seir. Agora o salmista está pedindo o quê? Vingança contra os filhos de Edom. Por quê? Porque os filhos de Edom foram contra Jerusalém, contra Israel, no momento em que Nabucodonosor estava invadindo a terra, estava conquistando a terra. Abram comigo em Ezequiel 35. Ezequiel 35, verso 5. Desculpa, verso 15. Último versículo do capítulo 35 de Ezequiel. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó Monte Seir e todo Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Essa é a profecia de Ezequiel contra os filhos de Edom, contra os edomitas. Mas também nós vamos para Obadias. Abram comigo no livro do profeta menor Obadias. Depois de Daniel, Oséias, depois Joel, Amós e Obadias. O livro de Obadias foi escrito, ou melhor, o profeta Obadias foi levantado por Deus só para fazer profecias com respeito a Edom. Só isso. O capítulo de Obadias tem o livro de Obadias tem um capítulo só. E no versículo 12 nós lemos: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos teus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então o que Obadias está profetizando contra Edom? Vocês não deviam ter feito aquilo que vocês fizeram. Porque no dia que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, vocês se alegraram, vocês se rejubilaram, vocês queriam que Jerusalém fosse derrubada, vocês queriam que todos fossem exterminados, vocês ajudaram Nabucodonosor a pegar aqueles que estavam fugindo. Essa foi a profecia de Obadias com respeito a Edom. Então nós entendemos por que o salmista disse o que disse. O que ele fala?
dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Lembra-te dos filhos de Edom. Não deixa passar batido. E aí o que acontece? Por fim, no versículo 8 e versículo 9, nós lemos: Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, na profecia contra a Babilônia de Isaías 13, de 19 a 22, nós vemos o quê? Deus usando a Babilônia como instrumento de disciplina, instrumento de correção do seu filho, do seu povo. Mas o que acontece? Esse instrumento de correção foi orgulhoso, foi arrogante. Abram comigo em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, verso 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Então o que acontece, irmãos? Esse povo que foi utilizado como meio de disciplina, como vara de disciplina de Deus a Israel, eles seriam julgados por isso. Até aqui então, irmãos, nós vemos o quê? Esse contexto histórico da realidade do salmista diante do exílio na Babilônia. Agora, se nós parássemos por aqui, aqui ficaria somente uma pequena e fraca aula de história. A ideia é que a gente pegue esse texto e aplique para nós hoje. Aplicando para nós hoje, o que nós entendemos? Qual é a condição de todo ser humano? Todos nós nascemos em condição de exilados. Todos nós já nascemos como exilados. Todos nós, quando criados, nós somos criados em perfeição, à imagem do Deus vivo e verdadeiro. Nós fomos criados onde? Num paraíso chamado Éden. Nós fomos criados para estar na presença do Senhor nosso Deus. Devido ao nosso pecado, o que acontece? Deus nos expulsa da sua santa presença. Então abram comigo Gênesis, capítulo 3. Versículo 24. Versículo 23. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós temos o quê? A condição do ser humano expulso do jardim do Éden, expulso da presença de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. Nós
fomos expulsos da presença de Deus em Adão. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Nós nascemos numa condição de exilados. Todos nós, em Adão, fomos enviados a uma terra estranha, a um reino de trevas, sem a presença de Deus, destituídos da glória de Deus. Essa é a condição do ser humano. Essa é a condição de todos nós. Nós somos o quê? Como exilados. Romanos capítulo 3, versículo 9. Abram comigo. Em Adão, todos nós pecamos. Romanos 3, 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. De quem está falando? De nós. Nós somos essas pessoas. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição nossa. Essa é a condição de todo ser humano. Nós nascemos numa condição qual? Exilados, tirados da presença de Deus, colocados numa outra situação, numa outra condição. Essa é a situação de todo ser humano. Nós nascemos em pecado, como Davi diz no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano vive em pecado. Abram comigo Efésios capítulo 2, verso 1. Aqui em Efésios, Paulo vai mostrar qual era a condição nossa antes da conversão. Paulo está falando, Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós como? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Então essa é a condição de todo ser humano. Somente quando nós somos salvos é que nós passamos a enxergar qual a nossa real condição. Somente quando nós somos salvos. Que aí nós podemos continuar a leitura aqui do capítulo 2 de Efésios. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus queridos, é somente quando nós somos convertidos por Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que nós passamos a enxergar o que realmente aconteceu conosco. E aí nós podemos ver o quê? Que apesar de nascidos novamente, nós continuamos como exilados. Como que nós estamos?
exilados. Estamos na nossa terra? Não estamos. Nós estamos com saudades dela. Nós cantamos aquele hino, da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que vou. Então, amados, quando somos salvos, passamos a enxergar qual a nossa real condição. Nós somos o quê? Exilados. Estamos num país, num lugar que não nos pertence. Estamos numa terra que não faz parte, não é a nossa herança. Nós estamos passando por aqui. Nós somos o quê? Peregrinos. Não é isso? Abram em Colossenses 3,13 e nós vamos ver o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Calma, acho que não é isso não. Desculpa, Colossenses 1,13. Ele diz, Paulo disse, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele quem? Deus. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Enquanto estávamos nas trevas, nós estávamos onde? No reino de Satanás. Ele faz o quê? Ele nos transporta do reino de Satanás e coloca-nos no reino do Filho do seu amor. Então agora nós estamos incluídos onde? Nós estamos onde? No reino do Filho do seu amor. Essa é uma situação posicional. Como cristãos, estamos no reino do Filho do seu amor. Somos cidadãos dos céus. Não somos cidadãos daqui. Certo? Nós fomos colocados no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos dele. Fomos comprados pelo seu sangue. Nós não nos pertencemos, não pertencemos a nós mesmos. Como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5. Nós somos cidadãos do quê? Dos céus. Abram comigo Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria, então, está nos céus. A nossa pátria não está aqui. Aqui nós aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos por Ele. Contudo, o que acontece conosco? Permanecemos onde? Nesse mundo. Permanecemos no exílio. A gente consegue ver isso em João 17,15. Na oração sacerdotal de Jesus, quando ele, orando ao Pai, ele diz, João 17, verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós estamos nessa condição, irmãos. Nós estamos como exilados, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. Nós estamos numa condição de exílio.
É essa a situação nossa hoje. E é por meio dessa situação, entendendo dessa maneira, que nós conseguimos compreender o quê? O que esse salmo tem a dizer para nós, cristãos. Vamos voltar para o Salmo 137. E agora vamos olhar para esse salmo, tendo em vista a nossa situação, a nossa condição. No Salmo 137, está falando: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Muitas vezes, irmãos, nós, como cristãos, procuramos os melhores lugares que o mundo possa nos oferecer. Nós procuramos o que há de melhor nesse mundo. Para quê? Para buscar consolo, para encontrar conforto. E não encontramos. Nós buscamos as margens dos rios desse mundo para encontrar consolo e conforto para a nossa condição atual, para a nossa situação atual, e não encontramos. Por que não encontramos? Porque lembramos-nos da nossa cidade celestial. Ela não é aqui. Nós lembramos da nossa condição. O que nos fez ficar aqui, na situação em que nós estamos? Se não foi a nossa condição de miséria, a nossa condição pecaminosa. Nós nascemos em pecado. Essa é a nossa realidade. Por isso que estamos nesse mundo sofrendo do modo como sofremos. Aqui não é o céu. E não vai ser o céu aqui. A proposta celestial não é aqui. A proposta celestial é lá. A realidade do paraíso é lá. É na eternidade, é na glória. Quando buscamos satisfação e realização nesse mundo, nós não encontramos e não vamos encontrar. E glória a Deus por não encontrarmos. Porque aqueles que encontram realização e satisfação nesse mundo já não anseiam por Sião. Já não choram por seus pecados, já não lamentam por sua condição de realidade espiritual, que é de miséria e de pobreza. Não lamentam, eles estão tranquilos aqui, estão felizes aqui. Então o que acontece? Quando nós lembramos dos nossos pecados e das nossas misérias, nós somos levados ao quê? Ao choro, ao arrependimento, ao quebrantamento. Lembrando-nos do quê? Do que nós temos na glória. Quando nós olhamos para as realidades celestiais e para as promessas que nós temos em Cristo Jesus, e nós olhamos para as condições que nós estamos agora, o que nos resta? Chorar e lamentar. Chorar e lamentar, essa é a realidade nossa. Por mais que você procure os melhores lugares desse mundo, os lugares mais éticos, mais morais, mais perfeitos, não adianta. O mal está aqui dentro. A malignidade está aqui. Não adianta. Não há consolo, não há conforto. Então nós devemos entender o seguinte: o consolo e conforto do cristão só vai ser real e vívido, só vai ser pleno, onde? No céu. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Aqui não adianta. Aqui nós podemos usar até meios santos, meios justos, meios da graça, para buscar consolo e conforto aqui, usando-nos o quê? De harpas e das músicas de Sião, buscando esquecer a nossa realidade, mas não tem como esquecer. Essa se fosse pomba, eu diria uma galinha, irmão, nem sei o que dizer agora. Então essa é a condição nossa. Por mais que peguemos as harpas, como o povo de Israel fez, por mais que cantemos, busquemos cantar os nossos hinos, os hinos da cidade celestial, aqui nós não alcançaremos todo o consolo e conforto que a nós foi prometido em Cristo Jesus.
Aqui nós temos parte, nós experimentamos em parte. Amém? Nós não temos todo o consolo e conforto aqui. Esse é um grande mal nosso. O grande problema nosso é que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a gente quer as promessas para cá. A gente quer fazer dessa terra o nosso céu. Não é aqui. Aqui é lugar de chorar. Aqui é lugar de lamentar. Aqui é lugar de você reconhecer seus pecados. Aqui é lugar de você confessar os seus pecados. E você mostrar que você é digno, sim, de sofrer o que você está sofrendo. Você não é digno da glória. Você não é digno da cidade celestial. Você não é digno do céu. Eu não sou digno, nós não somos dignos. Nós somos dignos do quê? De sofrer nessa terra. E daqui irmos para o inferno. Para sofrer horrores durante toda a eternidade. É disso que nós somos dignos. Mas muitas vezes, assim como o povo de Israel, a gente procura encontrar na Babilônia um lugar de consolo, de conforto, de descanso. E até usamos-nos dos meios da graça que Deus nos disponibilizou para que nós o quê? Nos deliciemos aqui. Que nós nos alegremos aqui, nós encontremos confortos aqui. Mas não tem como. Mas por outro lado, irmãos, pensem, é isso que o mundo quer. Olha só no versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Irmãos, o mundo quer que nós nos deliciemos aqui. Satanás quer que nós nos confortemos aqui. Muitos acham que Satanás ele vai contra o cristianismo. Não. As maiores artimanhas de Satanás e as maiores artimanhas do mundo é mancomunar, pegar o mundo e juntar ao cristianismo. Pegar o cristianismo e misturar com o mundo. Aí sim você acaba com o evangelho. Esse é o grande objetivo do mundo. O mundo que pede que nós cantemos nossas canções para alegrá-los e para nos alegrarmos dessa situação nojenta e mórbida que nós vivemos nessa terra. O mundo jaz no maligno, mas esse jaz no maligno, nós achamos que podemos deixar ele menos maligno usando-nos da nossa religião aqui. E o mundo quer isso, o mundo quer que você respeite as demais religiões, quer que sua religião seja respeitada. Ele quer ouvir suas músicas. Já pararam para perceber que as músicas evangélicas hoje, os louvores evangélicos hoje, é mais uma modalidade, é mais um tipo de música no mundo. Que tipo de música você gosta? Eu gosto de axé, música sertaneja e música evangélica. Nossa, que legal! E você? Não, eu gosto mais de rock. Eu sou mais rock, música clássica e música evangélica. O que é isso? É a música, é a religiosidade, a nossa religião, misturada com o quê? Com o mundo. E o mundo gosta disso? Lógico que gosta. O mundo promove isso. O mundo promove isso. É isso que o mundo está fazendo. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Irmãos, o nosso pecado, o pecado que está em nós gostamos de misturar o evangelho com o mundo. Isso faz com que nós não carreguemos sobre nós as responsabilidades de um real cristão, de um verdadeiro cristão. A gente não leva sobre nós o peso do cristianismo, que é perseguição, tribulação,
Não é isso? Não é isso? Aqueles que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Bem-aventurados o quê? Como fala Jesus no Sermão do Monte, os perseguidos por causa da justiça. É para nos regozijarmos quando nós somos perseguidos, mas nós não queremos. O que os religiosos têm feito hoje? O que nós evangélicos temos feito hoje? Misturado o mundo com a igreja com o mundo. E aí ficam felizes os mundanos e ficam felizes nós, os crentes. Essa é a situação. Então nós estamos no quê? Somos exilados, estamos num lugar que não é nosso, numa terra que não nos pertence. Somos forasteiros nessa terra. E aqui, como que nós entoaremos os cânticos de Sião? Como poderíamos, olha lá, ele fala no versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como haveríamos de nos alegrar nesse lugar? Nesse lugar não há regozijo completo e total. Aqui não há. Nós estamos em Cristo, somos salvos. Louvado seja Deus por isso, mas nós não experimentamos a plenitude da salvação. Nós ainda estamos em processo. Nós estamos sendo santificados e seremos glorificados se nós já fomos justificados. Então, se fomos justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados. A nossa pátria está lá. Os nossos olhos estão firmes lá, ou deveriam estar firmes lá. Olha o que o salmista diz. Se eu de ti me esquecer, versículo 5, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, e apegue-se a língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos? O que o salmista está dizendo aqui? Ele está falando justamente da nossa inatividade. Para pensar. Quando ele fala que minha mão direita se resseque, ele está dizendo o quê? Se eu não lembrar de Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que eu me torne um inútil. A mão direita é a mão destra. É a mão de defesa, a mão de trabalho, a mão de tudo. Que eu me torne um inútil. Irmão, já pararam para analisar? Parem para pensar. Quando nós cristãos tiramos nossos olhos da eternidade e da glória, nós nos tornamos o que aqui nessa terra? Inúteis. Quando nós não estamos com nossos olhos fixos em Sião, quando nós não estamos com nossos olhos fixos na cidade celestial, na Jerusalém celestial, o que acontece conosco? Nos tornamos inúteis. O que acontece com a nossa boca? Nós não conseguimos proferir as promessas de Deus, nós não conseguimos falar do santo evangelho de Cristo Jesus, Senhor. Nós nos tornamos inúteis. Essa é a realidade do cristão que está com seus olhos voltados para essa terra. O cristão que consegue olhar para essa terra, cantar e se regozijar e viver uma vida tranquila aqui. Essa é a situação nossa. É disso que o Senhor está falando. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Esse está o ponto, irmãos. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. O que acontece, irmãos, é que hoje nós carregamos conosco uma carga tão grande de mundo. O mundo está sobre nós. Conceitos mundanos, ideias mundanas, filosofias mundanas, que nós não estamos dispostos a olhar para a eternidade, olhar para a glória. Nós somos o quê? Inúteis. Nossas mãos não estão hábeis
a trabalhar pelo Evangelho, a servir como Cristo nos serviu. A nossa boca não está hábil a falar, a proclamar as verdades de Cristo e do seu Evangelho. Nós somos o quê? Inúteis. Por quê? Porque nós estamos mais agarrados nessa terra do que com os olhos voltados para a eternidade. Essa é a realidade nossa. Essa é a realidade do meio cristão hoje, do meio evangélico hoje. Como que nós estamos? Olhando para essa terra. Nós queremos alegria aqui. Até mesmo santidade. Nós queremos santidade para viver uma vida mais agradável aqui. Uma vida mais espiritual aqui. Aqui a gente não quer ter problema, tribulação, perseguição. A gente não quer ter dor de cabeça aqui. A gente crê no Senhor Jesus Cristo, mas a gente só quer ter alegria já aqui. A gente critica a teologia da prosperidade, mas nós vivemos uma teologia da prosperidade. Para perceber isso daí. Doença? Não, de jeito nenhum. Deus vai me salvar, Deus vai me curar, Deus vai me libertar. Não! Morrer nessa terra? Não, de jeito nenhum. Eu quero viver aqui. Eu quero casar. Eu quero ter minha vida. Eu quero ter meus filhos. Eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero. Percebam, irmãos, o que o salmista está dizendo? Se eu não tiver com os olhos em Jerusalém, que eu me torno inútil, é isso que acontece conosco. Quando nós tiramos os nossos olhos das promessas que temos em Cristo, as promessas celestiais, acabou, irmãos. Acabou. Por que nós vamos viver uma vida cristã? Isso significa que a nossa vida cristã está misturada com o mundo. Nós queremos o quê? Prosperidade. Nós queremos alegria. Nós queremos realizações. Nós queremos conforto. É isso que nós queremos. Mexe no meu conforto que você vai ver. Mexe no meu comodismo. Mexe no meu prazer. Mexe com a minha alegria, mexe com a minha família, mexe com... Acabou meu cristianismo, acabou meu evangelho. Por quê? Porque a minha visão está centrada aqui. Ai do Senhor se mexer naquilo que Ele me deu. É desse jeito que nós pensamos. Não é isso? Ai do Senhor se Ele nos tira um filho. Ai do Senhor se Ele me tira meu cônjuge. Ai do Senhor. Que cristianismo é esse, irmãos? Que evangelho é esse? Porque o salmista diz, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Irmãos, muitas vezes, nós devemos ter cuidado. Devemos ter um cuidado muito grande. Depois do culto nós temos um lanchinho, depois do lanchinho nós temos um estudo bíblico. As irmãs se reúnem para estudar sobre o seu papel como mulheres e mães, esposas. Nós homens temos nos reunido para estudarmos qual é o nosso papel como homens, maridos, pais, sacerdotes do nosso lar. Nós corremos um risco gigante, de estar correndo atrás, de saber quais os propósitos de Deus para a nossa vida como homens e mulheres. Por quê? Porque eu quero viver uma vida tranquila. Eu quero viver uma vida em paz. Eu quero viver uma vida onde eu possa gozar do bom e do melhor aqui. Eu quero o céu aqui. Não é um desejo de procurar saber qual é a minha função, segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Ele estabeleceu por mim, para a honra e glória dEle. Não é. É porque eu quero saber o seguinte, se eu abrir mão de algumas coisas e me sujeitar aqui, eu vou ser o quê? Feliz. Eu vou ser bem-sucedido. Eu. Aí depois que você estuda e fala assim, agora eu sei como devo ser um bom pai, um bom homem, um bom marido. Aí Deus tira de você a esposa e seus filhos, acabou. Por quê? Porque sua visão não está na eternidade, sua visão está aqui. A sua esperança está aqui. O seu anseio, o seu desejo está aqui. Não está lá.
Percebe, irmãos? Nós devemos ansiar pela realidade celestial, ansiar pela volta de Cristo, pela volta do nosso Senhor. Por quê? Porque nós amamos a Ele, nós queremos estar com Ele. Lá serão as grandes e benditas alegrias, lá serão as realidades espirituais. Aqui nós temos experimentado um pouquinho disso. Mas sabe o que acontece conosco? A gente quer um pouquinho de cada, irmãos. A gente não quer somente o Evangelho. A gente quer o Evangelho, mas também quer o mundo. A gente quer o Evangelho, mas também quer o conforto do mundo. A gente quer o Evangelho, mas também quer o dinheiro fácil do mundo. A gente quer o dinheiro do mundo. Quando eu consigo o dinheiro do mundo, é para quê? É para a glória de Deus? Não. Percebam, Deus ordenou-nos trabalhar 6 dias e folgarmos 1. Mas se nós pudéssemos ganhar dinheiro fácil e ficar em casa, seria tão bom. Nós queremos prazeres. Nossos olhos estão aqui, nossos olhos não estão na eternidade. Esse é o grande mal, irmãos. Esse é o grande problema. E por isso nós nos tornamos inúteis. Por isso, nossas bocas não proclamam o Santo Evangelho. Porque para nós, aquilo que nós falamos e aquilo que muitas vezes nós fazemos pelo Evangelho é algo que só visa o terreno, o imediato, só visa aqui. É por isso que é tão blasfemo, tão nojento a gente pregar o Evangelho para encher a igreja. Pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam salvas e possam olhar para a eternidade do mesmo modo como nós olhamos, ou deveríamos olhar. Ansiar por estar com Cristo, ansiar pela volta dele, desejar que ele volte. É por isso que o salmista, irmãos, diz aqui contra os filhos de Edom: lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Quem são os filhos de Edom? São os descendentes de Abraão. Eles também podiam dizer, como os judeus diziam: eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Como nós vimos umas das profecias, Deus dizendo: olha o que você fez com seu irmão. Que irmão? Jacó, Israel. Entregaram Israel para quem? Para o mundo. Entregaram Israel para quem? Para a Babilônia. A semelhança dos fariseus, que possuíam também o sangue de Abraão e podiam dizer: nós somos filhos de Abraão. Os edomitas fizeram a mesmíssima coisa. O que os fariseus fizeram com Jesus, sendo eles filhos de Abraão? Crucificaram o Mestre. Crucificaram o Senhor da glória. O que os edomitas fizeram com os filhos de Israel? Entregaram-nos aos babilônicos. Como os edomitas perseguiram seus irmãos israelenses e se alegraram na destruição de Jerusalém e de Sião, assim também os religiosos hoje, aqueles que se denominam cristãos, perseguirão os verdadeiros filhos de Deus e se alegrarão com a destruição da verdade, chamada o quê? Glória, reino celestial. Já perceberam isso? No mundo evangélico hoje, não se fala mais de estar com Cristo na sua glória. Esse não é o ponto máximo do Evangelho. E eu temo que nem mesmo entre nós, reformados, seja o ponto máximo do Evangelho. Estar com Cristo por toda a eternidade. Não é mais isso. Vocês percebem como os filhos de Edom hoje são aqueles que pegam os ditos cristãos e jogam eles para dentro do mundo e falam: isso é a única coisa que vocês têm. O mundo é a única coisa que vocês têm. Aí entra teologia da prosperidade,
teologia do triunfalismo, teologia da libertação. Tem várias teologias que mostram o quê? Que você pode desenvolver um cristianismo mundano aqui. É aqui que você vive, é aqui que você quer ficar. Daqui você não quer sair. Por quê? Porque nenhum desses evangelhos apontam para Cristo. O Senhor Jesus Cristo. É a cidade celestial, é o reino eterno, é lá que nós queremos. Nós ansiamos para que Ele volte e venha nos levar. Porque nós amamos a Ele. Nós ansiamos pelo nosso noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós queremos passar a eternidade com Ele na glória. O problema é que nossos olhos estão aqui nessa terra. Esse é o nosso problema. Esse é o problema nosso. Essas teologias, irmãos, tiram de nós os olhos da eternidade. E muitas vezes nós, como reformados, nos colocamos a criticar essas teologias, tirando também os olhos da eternidade. Quando nós pegamos o salmista falando, lembra-te contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam arrasai, arrasai até os fundamentos. Nós vemos esse meio evangélico hoje, esse cristianismo de hoje, dizendo acabe com a ideia do céu, acabe, olha para cá, a nossa vida é aqui, a sua vida é aqui, concentre-se aqui, aqui você pode ser feliz, aqui você pode fazer seu céu. Na nossa igreja, aqui é o nosso céu, oh, que maravilha. Não, o céu e a glória é lá. É contra isso que nós devemos odiar, irmãos. Devemos odiar o nosso pecado que nos chama a quê? A nos sedimentar aqui nessa terra e nos alegrar com essas realidades mundanas. E para apaziguar a nossa consciência, a gente vem e lava com um pouquinho de evangelho. É isso que nós devemos odiar, o nosso pecado que nos chama a juntar algo que não pode ser juntado, a misturar algo que não pode ser misturado. Devemos odiar essas teologias que estão sendo ditas aí, que pegam nossos olhos e levam para onde? Os olhos dos crentes levam para onde? Para a terra. Para a terra. Ao invés de olharmos para Cristo, ficamos olhando para a terra. Porque nós podemos ter aqui. Ao invés de buscarmos as coisas celestiais, buscamos o quê? As coisas da nossa carne, o que nos saciam, o que nos apetece, o que nos alimenta. Alimenta o que? A nossa carne. Irmãos, é por isso que nós sofremos tanto. Sofremos alguns com depressão, sofremos alguns com tristeza, alguns com isso, com aquilo. Por quê? Porque os olhos estão na terra. Os nossos olhos estão na terra. Nós nos esquecemos da cidade celestial, nos esquecemos da Nova Jerusalém, nos esquecemos de Sião. E por fim, irmãos, da filha da Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, quando a gente vê essas orações imprecatórias na Bíblia, eu tenho uma dificuldade muito grande com o que está sendo dito por aí. Porque orações imprecatórias no que diz respeito aos salmos, principalmente nesse salmo aqui que a gente pode ver muito claramente, é algo para você orar a Deus contra os seus pecados, os pecados do seu coração, os pecados que estão sendo promovidos aí fora. Contra as pessoas, nós cristãos, devemos o quê? Orar para que o Senhor tenha misericórdia e salve o pecador. Mas contra o pecado que está sendo divulgado, está sendo promovido, contra o nosso próprio pecado, que colabora com essa situação de miséria que está nesse mundo, é contra isso que nós devemos orar. Senhor, acaba com isso. Senhor, destrói. Acaba com esse mundo
que jaz no maligno. Com esses conceitos anticristãos, com esses conceitos nojentos, essa deturpação da teologia, do evangelho, acaba com isso. E é isso que vai acontecer, irmãos. Esse mundo, ele há de ser destruído. A descendência desse mundo, os filhos desse mundo serão destruídos. É interessante que tanto no versículo 7 que fala dos filhos de Edom, quanto no versículo 8 que fala da filha de Babilônia. Por quê? Porque esses conceitos, essas realidades, essas pecaminosidades, elas têm perpetuado de geração após geração. Que o Senhor venha destruir essas coisas. Oremos para que as pessoas sejam salvas, mas aqueles que não se renderem ao Senhor de Cristo serão destruídos juntamente com essas mentiras, juntamente com essas nojeiras, com essas falsidades. Vamos para 2 Pedro 3, versículo 7. Segunda Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Olha isso, irmãos. O que nós temos trazido de contribuição para essa terra? O que o mundo tem trazido de contribuição para essa terra? Em questão de tudo, de ciência, de conhecimento, tecnologia, de tudo. O que acontece? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Qual vai ser o fim de tudo isso? Fogo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a realidade do cristão. Saibamos que tudo aqui vai ser desfeito, tudo aqui vai acabar. Amados, até essas coisas pelas quais temos lutado vão acabar. Igreja, modo de reunião, culto, tudo isso vai acabar. Nós viveremos uma eternidade com Cristo na glória. Pregação, modo de pregar, tipo de pregação, tudo vai acabar. Quantas vezes nós nos apegamos nos meios da graça de Deus que Ele nos concedeu para que nós possamos olhar para a eternidade. E nós tiramos os olhos da eternidade e ficamos com os olhos sentados nessa terra. Nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos na nossa igreja, como se a igreja salvasse. Como se o pastor fizesse alguma coisa. Estão entendendo, irmãos? Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Por quê? Porque nós teremos Ele, o Senhor Jesus. Estaremos diante dele, na presença dele, por toda a eternidade.
Por que colocar nossa esperança aqui? Por que colocar nossas esperanças aqui? Tudo será desfeito, tudo acabará. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que nós devemos fazer? Viver em santo procedimento e piedade, na dependência do Senhor nosso Deus, olhando para Ele, esperando nele. Essa é a vida do cristão. Essa deve ser a vida do cristão. E outra, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus. Como que a gente faz isso? Eu já ouvi crente falando o seguinte: Deus vai voltar, Jesus vai voltar quando as coisas tiverem um caos. Vamos aproveitar e vamos bagunçar com tudo para fazer um caos, para apressar a vinda do Senhor Jesus. Não é isso. Não é isso. Esperando e apressando a vinda de Deus significa o seguinte: você viva como se o Senhor Jesus Cristo fosse voltar agora. Viva em santo procedimento, viva em piedade, apresse a volta de Cristo. Não sabemos o dia qual vai ser, mas viva como se a volta dele fosse daqui a pouco. É isso que está falando. Viva em santo procedimento, viva em piedade, viva em santidade. Por quê? Porque essa terra vai se desfazer. Vai acabar. Paulo fala, aqueles que são casados, vivam como se não fossem. Não é isso? Quem me ajuda a lembrar onde está esse versículo? É em Coríntios. Oi? 1 Coríntios 7. Primeira Coríntios 7,10. Ora, aos casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se... Não, não é essa parte não. Calma. 27, verso 27. Verso 27. Também não é. Não. Ah, sim, 29. 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Já ouvi gente dizendo o seguinte, é assustador: os casados sejam como se não fossem, ou seja, vive a sua vida de solteiro. Não. Aqui a situação é a seguinte: aos casados como se não o fosse, está dizendo o seguinte: não se apegue à sua esposa e seus filhos. Você, irmã, não se apegue ao seu marido e seus filhos. É passageiro, vai passar. Vai acabar. Está passando, está indo embora. Você que chora, viva como se não chorasse, porque o seu choro vai passar daqui a pouco. Você que se alegra, não fica agarrado nessa alegria, ela vai passar daqui a pouco. Você que compra, que possui, que ganha, não fica apegado nisso. Estão vendo quantas vezes nós corremos atrás de coisas que estão indo embora? Nós corremos atrás de coisas que estão passando pelos vãos dos nossos dedos. Estão entendendo, irmãos? Wesley, você que vai casar. Andressa, vivam como se não fossem. Por isso que quando nós temos essa concepção, nós vivemos uma vida santa no casamento, tendo em vista o quê? A glória de Deus, Ele está para chegar. Ele está para voltar, o nosso Senhor está para voltar. Nós cuidamos dos nossos filhos para o Senhor, para a glória dEle, porque Ele está para voltar.
Ele vai nos encontrar de que maneira? De que maneira ele vai te encontrar? Essa é a questão, irmãos. Então, o que acontece é o seguinte, esse mundo vai ser julgado, esse mundo vai ser destruído, aquilo que nós conhecemos hoje não conheceremos mais lá na frente, não estará mais desse jeito. Tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser mudado, tudo isso que os homens estão construindo vai ser o quê? Desfeito. Eles estão construindo para o quê? Para o vento, para o nada. Então, quando é falado lá em Salmo, vamos voltar no Salmo 137. Quando nós voltamos lá e fala, feliz aquele que te der o pago, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Está sendo falado de quem aqui? De Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que vai voltar e vai acabar com esse mundo. É Ele que vai voltar e vai acabar com o exílio. É Ele que vai acabar com tudo. Aqueles que abusaram da sua condição de disciplinadores dos filhos dele, Ele vai julgar e vai condenar. Vai tudo acabar. Quando nós vemos aqui, irmãos, quando a gente vai para 1 João, que fala que quando nós pedimos as coisas segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. É importante nós entendermos isso. Aqui nós não vemos, eu já li algumas interpretações dizendo que o salmista aqui é vingativo, ele está pedindo vingança para o Senhor. Não, ele está pedindo aquilo que Deus prometeu. Ele está pedindo para Edom ser o quê? Castigado. Deus mandou o quê? Profecias dizendo que ia castigar Edom. E Edom não ia ser castigado como Israel foi. Israel foi para o exílio para aprender, ser disciplinado e ser trazido de volta à sua terra. Foi o que aconteceu. E Edom? Acabou Edom. Acabou. Edom foi tomado. Acabou. Não se ouve falar mais de Edom e dos edomitas. O mesmo aconteceu com quem? Com Babilônia. O salmista está pedindo, acaba com Babilônia. Por quê? Porque Deus já tinha prometido, já era profecia. Deus ia acabar com esse povo. Irmãos, nós podemos pedir para o Senhor, acaba com os nossos inimigos. Quem? Pessoas? Não. Os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados, os pecados que são promovidos nesse mundo, os quais nos chamam a atenção, os quais nos tentam cativar, os quais nos tentam envolver. É quanto a isso que nós devemos pedir. Acaba com essas pragas. Por quê? Porque Deus já prometeu que ele vai acabar. Nós devemos ter certeza da resposta de Deus quando Ele fala que vai fazer. Não vou dizer para você, peça para Deus um carro, porque Ele não disse em lugar nenhum aqui que Ele vai te dar um carro. Agora, peça para Ele que acabe e elimine com o seu pecado, porque Ele vai fazer. Aqui, não, na glória. Na glória. Enquanto estamos aqui, choremos, lembrando-nos de Sião, agarrando-nos em Cristo, dependendo de Cristo, voltando-nos para Ele, olhando para Ele, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Por último, eu queria abrir com os irmãos em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo que vai falar da fé. E no versículo 13 diz, todos estes morreram. Estes quem? Os patriarcas. Começou falando dos patriarcas. E de antes mesmo dos patriarcas, olha lá, desde Abel, no versículo 4. Passando por Abraão, por Noé no versículo 7, Abraão no versículo 8, Isaac e Jacó, versículo 9, Sara,
Versículo 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, reconheçamos, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Essa terra não é para nós, ela não nos pertence. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando o quê? Uma pátria. Se você está apegado aqui, você não está buscando uma pátria, você não está olhando para outra realidade. Quando você confessa que você é peregrino, é forasteiro nessa terra, você vai o quê? Esperar pelas realidades celestiais. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. O que está falando? Se eles se lembrassem de onde eles saíram, eles estariam o quê? Buscando, tentando voltar lá para trás. Mas agora eles aspiram, anseiam, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmãos, nós temos ansiado por essa cidade, nós temos ansiado por essa realidade espiritual. Será que Deus, ao olhar para nós, Ele se envergonha de ser chamado nosso Deus? A gente não impressiona Deus com aquilo que nós fazemos. Nós não impressionamos Deus de modo nenhum. Nós somos pecadores. Mas quando Deus nos alcançou com a sua graça, através de Cristo Jesus nosso Senhor, os nossos olhos foram elevados para a glória ou a gente está olhando ainda para o chão, para essa terra? Percebam, Deus não se envergonha deles e ser chamado o seu Deus. O que é isso? Isso sim é glorificar o nome do Senhor. Isso sim é dar glórias ao nome do Senhor enquanto nós estamos nessa terra. Como que eu glorifico o nome do Senhor? Olhando para lá. Ou você continua correndo aqui, buscando o melhor emprego, buscando a melhor casa, o melhor carro, buscando a melhor condição para a sua vida. Buscando uma família perfeita, uma vida perfeita, uma vida santa. Uma vida que não tenha pecado, uma vida da qual você precisa confessar seus pecados e se arrepender. É isso que a gente procura? É isso? Se for isso, nós não estamos glorificando a Deus. Não há glória para Deus em carregarmos o nome dEle conosco. Só há glória para o nome santo do nosso Deus, quando nós mantemos o quê? A nossa esperança na eternidade. Nós lutamos e corremos, esmurramos nosso corpo aqui, tendo em vista a eternidade. Não estou nem aí para as coisas que eu tenho aqui. Vivo como se não tivesse. Por quê? Porque os meus olhos estão onde? Na eternidade. É só dessa maneira que nós glorificamos o Senhor nosso Deus. É só dessa maneira que Ele é glorificado ao chamarmos Ele de Deus e de Pai. De outra sorte, não interessa o que você faça ou deixe de fazer. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Pois quantas vezes, ó Deus, temos olhado para essa terra e mantido nossa esperança aqui, no nosso consolo, no nosso conforto, na nossa alegria, no nosso prazer, na nossa saúde, nas nossas prosperidades, nas nossas posses. Ó Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus. Quão mesquinhos e miseráveis temos sido, ó Pai, ao tirarmos os nossos olhos da eternidade e ficarmos mantendo nossa esperança aqui nessa terra, meu Deus. Quantas vezes, ó Pai, temos nos encontrado tristes e depressivos, meu Deus, não porque estamos longe de Ti, mas porque não temos alcançado aquilo que nós queremos nessa terra. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Eleva os nossos olhos a Cristo,
para que no Senhor Jesus Cristo tenhamos todo o nosso prazer, para que Ele seja toda a nossa glória, o nosso prazer, todas as nossas delícias estejam centralizadas nele, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar as realidades celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a glória de Deus Pai, nós te pedimos, Senhor. Amém.